Então, pessoal, vamos lá para o calcular. O que que o calcular faz, né? Ele efetua o cálculo do IMC, tá? Deixa eu mudar aqui para o nosso fonte. Como é que eu faço o cálculo do IMC? O cálculo do IMC, ele serve para efetuar o cálculo do IMC e armazenar o resultado, né? Então, percebam que eu vou precisar ter algum repositório, né? Ter alguma variável da classe que armazena esse resultado, né, para depois eu poder acessar esse valor de resultado. Legal? A fórmula do cálculo está aqui, ó. Eu pego o valor do peso e divido pela altura ao quadrado, ou altura vezes altura. Legal? Ah, vamos começar então pelo nome do nosso método. Então, quem que é o nosso método? É o calcular, né? Esse é o método. Podemos perceber que não retorna valor também, né? Não tem nenhum retorno. E também, olha só, eu não tenho parâmetro nenhum. Não estou passando nenhum valor para dentro do nosso método, né? Perceba aqui ó, que o laranja, né? Eu não tenho aqui valor sendo passado. Então, basicamente, esse método ele não retorna nada e também não precisa receber valores. Só que ele é um processo, né? É o processo de quê? De cálculo. Ele vai mudar o valor de um atributo que é o resultado. Legal? Então, vamos implementar. Ah, vamos voltar para a classe, né? Vamos aqui, então, comentáriozinho, método calcular. Tá? O método calcular, ele vai calcular o IMC. Também vai ser public, para eu poder ofertar ele, né, de fora da classe. Void, porque não retorna nada. O nome do método é calcular. Tá? Abre e fecha parênteses, abre e fecha o contexto do método calcular. Legal? Percebam de novo que eu não vou precisar implementar o parâmetro, né? Não exige parâmetro para poder trabalhar. Legal? Analisando aqui o nosso calcular ainda, eu tenho que observar aqui no comentário, olha só, ele armazena o resultado. Poxa, se ele armazena um resultado, esse resultado eu tenho que permitir que ele seja armazenado. Para isso, a forma de se fazer é utilizando atributo. Tá? Assim, ó, como é que eu sei quando eu vou utilizar o atributo ou não? Pessoal, assim, ó, sempre quando vocês necessitarem consumir o valor do objeto, né? Em um segundo momento, em outro momento, vocês precisam definir então um atributo para receber esse valor, tá? Ele é como se fosse uma variável global para a classe. Legal? É basicamente isso. É um valor global para dentro da classe, ou seja, eu posso utilizar o valor dessa variável global em qualquer método. Feito? Então vamos lá declarar o nosso atributo sempre privado, né, do tipo float para chamado de resultado. Está aqui a implementação, né? Implementamos aqui o atributo resultado. A partir desse momento eu posso utilizar esse resultado, né? Vamos voltar para o calcular. Então, quem vai receber o resultado, pessoal? É aqui o nosso atributo resultado. Legal, fica armazenado bonitinho na característica da classe, né? Então essa classe ela vai conter três atributos, né? Não vai precisar de mais, ó. Peso, altura e resultado. Legal? Como ele faz o cálculo, né? Então, se a gente for perceber aqui no main CPP, ele vai pegar o valor do peso e dividir pela altura ao quadrado. Para a gente implementar esse cálculo, olha só, quem que sabe o peso da classe? É o dessa classe, diz, né? O atributo peso. Legal? Atributo peso. Dividido pela altura ao quadrado. Quem sabe a altura, né? Que já não está fora da área aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar um pouquinho mais para cá. Aí. Então, quem que sabe a altura, né, da classe? O atributo altura. E aí, vezes ele mesmo. Diz altura, que é a altura ao quadrado. Legal? Bom, vocês já fizeram isso, né, em outros momentos. Isso aqui é uma expressão aritmética bem simples, né? O que que ele vai estar fazendo? Ele vai estar executando essa operação aritmética
E o resultado dessa operação aritmética, ele vai estar armazenando dentro do atributo resultado. Tá aí, mudei já o valor do resultado. Então, a partir do processo calcular, eu tenho na característica resultado, atributo resultado, o resultado do cálculo de MC. Pessoal, a gente só vai botar um parênteses aqui para a gente poder executar essa expressão aritmética, tá? Então, a gente vai deixar entre parênteses aqui para ele executar primeiro, antes da atribuição. Legal? Então vai ficar assim, ó. Abre parênteses aqui antes do despeso. Deixa eu tirar isso aqui, acho que vai ficar melhor. Deixa eu botar mais isso, assim. Então, ó, a, a operação, toda a operação matemática, né, ela fica aqui entre parênteses para ele executar antes da igualdade, tá? Da atribuição, aliás. Tá? O igual aqui é atribuição, ok? Então tá isso. Nosso método calcular, ele permite fazer o cálculo e armazenar o cálculo no atributo resultado. A partir desse momento, o meu objeto já vai ter na característica resultado, né, ou no atributo resultado, o valor calculado. Beleza? Então tá aí, conseguimos dar suporte ao método calcular. Valeu, até o próximo vídeo, que vai ser para justamente externar o valor do resultado na tela, tá? Através de um método também. Até já.